Olá pessoal, bem-vindos ao Conavet. Meu nome é Renato Dornas, sou cirurgião de pequenos animais e o tema que a gente vai discutir hoje é a ruptura diafragmática nos pequenos animais. Esse é um tema que eu considero particularmente desafiador porque ele envolve inúmeras áreas do conhecimento dentro da clínica cirúrgica de pequenos animais, desde o diagnóstico por imagem, a abordagem inicial do paciente e conhecimentos de cirurgia abdominal e cirurgia torácica. Então acho que tem muita coisa que a gente pode desenvolver aqui na discussão e que isso é fundamental para a gente conseguir um atendimento, desenvolver um bom tratamento no paciente para que aumente as chances de sobrevida desse nosso paciente. Bom, para termos de definição, a ruptura diafragmática é um evento traumático em que acontece a ruptura do diafragma e, com isso, consequentemente, existe a passagem de vísceras da cavidade abdominal para a cavidade torácica, levando uma série de comprometimentos que a gente vai discutir na sequência. Então, isso acontece por um trauma abdominal rombo, cuja energia aumenta a pressão intraabdominal e essa energia é propagada até o diafragma, levando à ruptura desse diafragma. É a mesma patologia já consagrada anteriormente com o nome de hérnia diafragmática, mas que na literatura mais recente foi mudado para ruptura diafragmática porque, de fato, não é uma hérnia verdadeira. A hérnia verdadeira depende da presença de alguns componentes que não estão presentes na ruptura traumática. Então, o nome mais correto seria ruptura diafragmática e não hérnia diafragmática. Mas isso é meramente uma questão de semântica. Estudando na literatura tanto a hérnia quanto a ruptura, a gente vai estar trabalhando na mesma patologia. E o conhecimento, então, de uma forma eficiente de se tratar, de se conduzir esse paciente, vai ser fundamental para traduzir no resultado que a gente vai obter desse tratamento. Bom, para diferenciar da hérnia diafragmática verdadeira, a hérnia diafragmática verdadeira é uma patologia congênita, quer dizer que os pacientes nascem com essa patologia e existe uma comunicação entre as cavidades abdominal e torácica. Então isso é frequentemente encontrado, na verdade isso é raramente encontrado em filhotes, é uma condição que é raramente diagnosticada, muitas vezes o filhote vem a óbito e isso não é identificado a causa da morte, a não ser que seja feita uma necrópsia. Então no exemplo aqui à esquerda a gente tem um gatinho com vísceras, com intestinos no interior do tórax, com uma hérnia pleuroperitoneal, então uma comunicação entre as cavidades pleural e peritoneal. E à direita também uma figura de necrópsia de um filhote de cão, em que a gente observa no interior do saco pericardíaco, então observem que o coração comprimido lá em cima, no interior do saco pericardíaco, uma grande quantidade de lobos hepáticos, causando aí uma compressão e um tamponamento cardíaco, que é o que levou à morte desse animal. Então essa é uma hérnia peritônio-pericardíaca. São situações raras que acontecem, são consideradas hérnias verdadeiras, mas para diferenciar que a ruptura traumática seria um outro evento. Antes da gente entrar nas características da ruptura diafragmática, é interessante a gente recordar algumas características da anatomia do diafragma. Então, o diafragma é uma estrutura músculo-tendinosa que faz a divisão, a separação entre as cavidades abdominal e a cavidade torácica. Ela tem uma importância muito grande na respiração, uma função ativa em que o diafragma, quando ele se contrai, pela pressão negativa presente no interior do tórax, ela causa uma expansão dos pulmões, então um preenchimento com ar para ser feitas as trocas gasosas e durante o seu relaxamento, com o colabamento parcial dos pulmões, o ar é expelido. Então o diafragma ele tem um tendão central com um formato grosseiramente parecido com um Y e tem uma camada muscular que circunda esse tendão central. Essa camada muscular ela pode ser dividida nas porções costal, inseridas nas costelas, na porção external, inserida próximo às esternebras, e na porção lombar, inserida próximo às vértebras lombares. Essa porção lombar é a parte muscular mais forte do diafragma, então raramente ela é envolvida numa ruptura traumática. As partes mais envolvidas geralmente são as partes musculares costal e external. O tendão central também é bem resistente, então é bem raro que ele sofra uma ruptura. Esse diafragma tem 3 aberturas principais que comunicam as estruturas da cavidade torácica com a abdominal, que é o hiato aórtico, por onde passa a aorta descendente para a parte posterior do corpo, o hiato esofágico,
por onde passa o esôfago torácico até chegar no estômago, na cavidade abdominal, e o forame da veia cava caudal, que é por onde passa a veia cava caudal. Essas mesmas estruturas podem ser observadas aqui também na figura em peça anatômica, em que a gente vê aqui na superfície convexa do diafragma esse tendão central, a parte muscular ao redor e essas três aberturas, o hiato aórtico, esofágico e o forame da veia cava caudal. Na etiopatogenia da ruptura diafragmática, o evento traumático que mais frequentemente provoca essa ruptura é o atropelamento, é o acidente com veículos motorizados. Mas também pode ser envolvido em acidentes com quedas, com chutes, com brigas com outros animais, que pode levar a um trauma do diafragma. O trauma ao diafragma pode ocorrer de forma direta ou indireta. O mais frequente que leva à ruptura diafragmática é o trauma indireto. Nesse trauma acontece uma pressão romba, um trauma rombo à cavidade abdominal. Com isso tem um aumento abrupto da pressão abdominal e esse aumento de pressão é conduzido até o diafragma, que não resiste a esse aumento de pressão e acaba sofrendo uma ruptura. Mas também pode acontecer um trauma direto ao diafragma, que é menos frequente nos pequenos animais, é mais frequente em humanos, como por exemplo os acidentes com armas de fogo, com armas brancas, com armas perfuro-cortantes, as próprias mordeduras, o dente do cão agindo então como uma arma branca, as incisões cirúrgicas acidentais ou uma inserção errada, uma inserção acidental da sonda torácica através do diafragma. Bom, então acontece, na maioria dos casos, que leva essa ruptura diafragmática um trauma rombo, então tem esse trauma levando ao aumento abrupto da pressão intraabdominal. Já existe naturalmente um gradiente de pressão no abdômen. O abdômen tem uma pressão levemente positiva e o tórax tem uma pressão levemente negativa. Quando tem esse trauma rombo, esse gradiente de pressão sofre um aumento abrupto. Então essa pressão no tórax aumenta muito. Consequentemente, é fácil do diafragma sofrer uma ruptura quando comparado à musculatura abdominal. A musculatura abdominal são 3 ou 4 camadas de musculatura, dependendo da região onde a gente estiver trabalhando. O diafragma é uma camada simples, então a parede abdominal pode resistir ao trauma e não sofrer uma ruptura, uma eventração, e esse aumento de pressão, esse trauma, levar à ruptura consequente do diafragma. Uma vez que aconteça a ruptura do diafragma, como existe uma pressão negativa no interior do tórax, as vísceras abdominais acabam passando para o interior do tórax. A ruptura do diafragma ela pode acontecer no sentido transverso às fibras musculares, como aqui no primeiro exemplo, uma ruptura circunferencial. Ela pode acontecer no sentido transverso, no sentido longitudinal às fibras musculares, que seria aí uma ruptura no sentido radial, ou como no terceiro exemplo, ela pode ser uma combinação entre a circunferencial e a radial. Quando acontece a protusão das vísceras para o interior do tórax, o órgão mais frequentemente protuído é o fígado. E não é difícil pensar por que isso acontece, porque existe uma relação direta entre o fígado com o diafragma, eles estão diretamente em contato. Então, uma vez que acontece uma ruptura, é muito frequente do fígado passar para a cavidade torácica. Isso acontece em 88% das vezes. Em quase toda ruptura está presente a herniação ou a protrusão do fígado. Em ordem decrescente de protrusão, de frequência nas vísceras, nós também encontramos o intestino delgado, o estômago, o baço, o omento, o pâncreas, o cólon, o seco e o útero. Então, quanto mais caudal e mais fixo forem essas vísceras, menor a possibilidade, menor a probabilidade dessa víscera chegar até na cavidade torácica depois de uma ruptura. Uma vez que essa víscera chega na cavidade torácica, o principal sistema que ela vai levar a um comprometimento é o sistema respiratório, é a função respiratória. Dá para a gente pensar claramente porque a presença dessas vísceras ocupando espaço no interior do tórax vai limitar a expansão do pulmão e vai causar compressão direta no parênquima pulmonar, limitando aí a função de troca gasosa. Com isso, com essa compressão do pulmão, a gente tem a atelectasia. Nessa atelectasia, os alvéolos são colabados e sem espaço para ter troca gasosa, a função respiratória de oxigenação do organismo fica comprometida. Isso pode ser ainda mais intenso se tiver presente, o que não é raro, o que é frequente de acontecer, ter presente também uma efusão pleural, seja ela hemorrágica ou seja um transudato. Então isso vai levar ainda mais ocupação do tórax e compressão do parênquima pulmonar.